Paulinha, e no meio desses apoios tem também uma reconciliação, né? Teve sim. Vamos lá descobrir quem é que voltou, quem é que superou. Sérgio Moro, gente, na verdade, foi eleito senador pelo Paraná e anunciou apoio ao presidente Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial. Olha lá o que ele disse: Lula não é uma opção eleitoral com seu governo marcado pela corrupção da democracia. Contra o projeto de poder do PT, declaro no segundo turno o apoio para Bolsonaro. E olha, estava até rolando uma brincadeira de que o Moro estaria vivendo um grande episódio do De Férias com o Ex, né? Porque até assumir o cargo no ano que vem, enfim, ele estaria aí nessa condição. E sabe que nesse reality, normalmente, as pessoas sempre têm uma treta, né? Tem um passado com o ex, exatamente como acontece na relação do Jair Bolsonaro com o Sérgio Moro, né? O ex-ministro do presidente, que deixou o governo acusando o Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal. Agora, depois do passo do Moro, a reconciliação, o Bolsonaro também fez a sua parte e disse em entrevista ontem que o desentendimento que teve com o ex-juiz da Lava Jato está totalmente superado. Vamos conferir o que disse o Bolsonaro. Apaga-se o passado, qualquer divergência porventura ocorrido. O Sérgio Moro foi uma pessoa que realmente mostrou o que era corrupção no Brasil, levando a dezenas de pessoas a condenações, e deu uma nova dinâmica, muita esperança ao Brasil naquele momento. Então o Moro vai continuar, no meu entender, como agora senador, trabalhando também com viés desse lado, assim como o Dallagnol publicamente, né, declarou apoio à minha reeleição. Dallagnol também ganhou um afago, né? Se separaram. Bom, o Bolsonaro ainda disse que quando o Moro foi ministro, ele não tinha nenhuma experiência política e que talvez isso tenha contribuído aí para alguns deslizes. Agora, outra pessoa que também já se posicionou nesse jogo dos tronos, digamos assim, foi o ex-governador de São Paulo, João Dória, que disse o seguinte: nem Lula, nem Bolsonaro. Vai votar nulo o João Dória. Então tá aí, né? O jogo tá ainda dos apoios, todo mundo se posicionando, trouxemos o Ibanez, teve lá em Minas Gerais também posicionamento, e todo dia a gente tá aqui. Só quem não falou oficialmente ainda foi a Tebet, né? Parece que vai ser hoje, mas hoje, ela ainda não falou oficialmente. Nossa, né? A gente daqui a pouquinho a Beatriz Manfredini vai deve entrar hoje. Que horas que vai ser, como é que vai ser essa história. Eu tô achando uma loucura. Ela, durante toda a campanha dela, ela bate na corrupção, ela fala absurdamente de tudo, ela traz os casos do PT, ela traz caso de Lula, enfim. E ela vai apoiar o Lula, Guga. Ela vai apoiar, não precisa achar, você pode ter certeza. Já tem vídeos da Tabata. Tebet. Ah, desculpa, Feliz. As duas são Lulas. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News para vocês que nos acompanham. São 10 horas e 46 minutos. A gente está discutindo um pouco o evento ou não de Simone Tebet hoje de apoio a Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos por partes. Zoe Martínez pediu antes, por favor. Eu queria só responder um comentáriozinho aí do Guga a respeito da censura. Gente, me enche de orgulho, meu coleguinha aqui de bancada ser contra a censura, enfim, e defender o devido processo legal, mas eu gostaria realmente, do fundo do meu coração, que ele fosse assim para tudo e não apenas para um lado, né? Porque é sempre isso. Gente, é incrível como é assim. Censura para a direita, censura, busca e apreensão para a direita, para a esquerda não, a esquerda, tadinhos, tem que cometer crimes à vontade. Eu gostaria que o Guga se pronunciasse a respeito dos empresários. Até hoje tem empresário que está sem Instagram, está sem Twitter, que está com as contas bancárias bloqueadas. Por quê? Por uma conversa de WhatsApp, né? Qual era a conversa? Diferente do Bolsonaro. Bolsonaro, ele posso terminar? Bolsonaro, ele quer que esses institutos sejam investigados, já entraram aí com o processo, mas está seguindo o devido processo legal. Quem não deve, não teme. Se esses donos de institutos não fizeram nada de errado e seguiram tudo direitinho, a técnica aí dos números, e erraram por coisa do destino e não porque quiseram, não intencional, ok, tudo bem, pelo menos o Bolsonaro e a Justiça seguiram o devido processo legal. Agora, como você justifica as arbitrariedades do Alexandre de Moraes? Como você justifica ele ter mandado a Polícia Federal invadir
invadir a casa desses empresários e não acharam nada, foi conversa de WhatsApp. Até o ministro, o ex-ministro Marco Aurélio Mello, falou, faz parte da democracia, pedir intervenção militar, a pessoa está no direito dela. Agora, se de fato fizer alguma coisa contra a democracia, aí é outra história, o que não é o caso. E aí, como é que fica? Pra direita, vale tudo. Pra esquerda, tadinho, é censura, é perseguição. Ai, direita malvada, é isso? Olha, primeiro que nem todo professor que discute política e tenta falar sobre educação. Gente, mas ela tá com fixação com professor, nem hein? Quem separa a esquerda e direita são vocês que fazem essa guerra política, essa polarização. O que eu estou do lado é de atacar a censura contra professor, jornalista, cientista. Empresário da direita pode ser censurado. Com licença, minha vez. Você interrompeu, eu vou interromper também. Vai. Estão defendendo o direito do Daniel Silveira atacar o STF, do Roberto Jefferson fazer vídeo com arma, querendo atacar ministros. O Daniel Silveira ele foi preso a pedido da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do STF. E depois fala que tem aparelhado tudo, né? Ele fala que o Bolsonaro aparelhou tudo. Mas isso não pode esbarrar. Eu acho que isso não pode esbarrar. Por exemplo, isso não pode esbarrar no Bolsonaro, levar tudo isso... Eu acho que não dá pra gente banalizar e colocar na mesma balança uma perseguição a professores, a jornalistas... Mas não é ele que faz. Professores, a sociedade civil... Mas não é ele. Tem vídeo de professora andando pelada na universidade. Olha aí, olha o tipo. Não é ele. Com casos de injustiça que tá indo pra cima de pessoas que estão contra a lei. Quem faz a perseguição, nós sabemos exatamente quem são. Olha, gente, então, assim, quem que persegue? Quem que persegue? Você vê isso todos os dias. Quem é que persegue? É o professor que está sendo perseguido, a imprensa é o jornalista persegue. que está sendo perseguido. A imprensa persegue, o jornalista persegue. Pois bem, quem está tomando porrada no meio da rua, quem está tendo o espaço invadido, quem com a câmera na cara, censura é o jornalista. E quem está normalizando você invadir... Quero ver a esquerdista ser presa, igual a direita é presa. Você me interrompe, eu vou interromper também essa abobrinha que tu fala. Tem um convidado hoje. Eles censuram a Não, você censura também. Você não respeita, tava falando, você interrompeu. Fossem levadas em consideração hoje. Eu queria muito que é patético. Você fosse o mesmo espírito de Bolsonaro, de Sérgio Moro. Deixa de lado tudo o que aconteceu no passado e vamos olhar para o futuro. Vamos olhar para o futuro. Cada um dá um passo. Paulinho Figueiredo, aliás, você falou que o Paulinho Figueiredo era lindo, né? Antes de começar o programa. Não, você deu uma olhada. Você tá falando de mim, querido? Não, é porque você não viu quando o Paulinho Figueiredo levanta dessa cadeira. Quando ele tá aí. Cadê você? Olha o Paulinho. Olha o Paulinho aí. Por favor, você tá Paulinho. Atrás de mim, querido. Paulinho, só antes de você falar, deixa eu ir para Brasília rapidinho, só para conversar um pouquinho com o Bruno Pinheiro, para que ele possa trazer mais informações sobre toda essa história de Bolsonaro e Sérgio Moro. Nós temos o Bruno Pinheiro, Vini? Nossa, tava confuso a imagem câmeras ali. no chão ali. Eu acho que o Bruno Pinheiro tá um pouco acelerado. Antes do Bruno Pinheiro, eu vou voltar com o Paulinho. Paulinho, me ajuda aí. O que você tá achando do Felipe Campos, hein? Muito. Uma maravilha. Tô gostando demais. Olha o Paulinho atrás de mim, eu nunca imaginei isso. Temos que ter mais. Atrás de mim. Adoro você tá bem atrás do Felipe Campos mesmo, Paulo. No estúdio, claro. Sinta-se abraçado, Felipe Campos. Que ursão. Que delícia. Que gostoso. Adoro você, Paulinho. Gosto muito de você, querido. Viu? Obrigado, querido. Paulinho, Matias, não dá para colocar na mesma balança, de fato, o professor que é criticado por doutrinar os seus filhos e sofre alguma sanção administrativa, os pais se queixam, alguma coisa do tipo, e jornalistas exilados, deputados presos, veículos de imprensa fechados, empresários com as suas conversas violadas, sofrendo busca e apreensão, bloqueio de contas da Polícia Federal. Realmente não dá para botar na mesma balança, e nesse é o único ponto que eu concordo com o Guga, quando você está falando de uma perseguição pelo órgão mais poderoso do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal, e sanções administrativas às pessoas, ou condenação pública a pessoas que não exercem a sua profissão com dignidade e com respeito que a profissão necessita. Agora, eu queria falar um pouco sobre Sérgio Moro, cálculo político, esse tipo de coisa. Posso? Por favor. Vamos lá. Primeiro,
as pessoas precisam fazer uma conta aqui nesse momento, e, de novo, talvez o momento fosse de euforia, os bolsonaristas quisessem muito que eu dissesse que o Sérgio Moro é maravilhoso, que o apoio dele é um apoio legítimo de coração, mas eu tenho que botar a bola no chão e fazer certas reflexões. Meu trabalho não é fazer campanha, é fazer com que o eleitor tenha reflexões honestas. Sérgio Moro e Dallagnol tomaram uma decisão de cálculo político. Eles percebem que não há espaço na direita, hoje no Brasil, fora do Bolsonaro. Não há. Se você tiver alguma dúvida disso, você liga para os irmãos Weintraub e pergunta para eles, você liga para o Frota, você liga para Joyce, né? Você pode ligar e pergunta para eles, vem cá, como é que é hoje em dia você está na direita e contra o presidente mais popular da história da direita? Então, não há espaço. O cálculo é político. Mas é importante lembrar, eu não vou falar tanto sobre o Dallagnol, porque eu tenho menos críticas a ele, mas que o Sérgio Moro não vale nada. Traiu a todos com que esteve até agora e trai agora, hoje, trai a si mesmo. Porque das duas, uma. Ou o Moro está apoiando alguém que interfere na Polícia Federal, o que é algo absurdo, absolutamente absurdo. Se eu acreditasse que o Bolsonaro de fato interfere na Polícia Federal, eu não votaria nele, tá? Ou então o Moro lá atrás mentiu sobre a tal interferência para sair por cima politicamente e seguir no projeto dele, que era disputar a presidência da República. Vocês lembram? Sérgio Moro foi, durante muito tempo, pré-candidato à presidência da República com o apoio de todo o establishment. Então, o relatório da Polícia Federal, o inquérito, né, que estudou se o Bolsonaro realmente interferiu na Polícia Federal, concluiu isso, que o Moro mentiu, que não houve interferência do Bolsonaro na corporação, né? Agora, eu sou partidário dessa ideia, de que o Moro mentiu deslavadamente naquela época, então leva isso em consideração. Do ponto de vista político, para o Bolsonaro é ótimo, porque está claro, até pelas urnas, que ainda existe uma parte do eleitor que vê no Moro um recall, né, uma lembrança de alguém que combate a corrupção. E quando o Moro e Dallagnol declaram um voto ao Bolsonaro, o símbolo disso é, olha, de fato, Bolsonaro pode até ter os defeitos dele, mas não é corrupto como Lula, e corrupção é algo que nós, como símbolos, não vamos apoiar. Agora, repara, isso é um movimento oposto, por exemplo, do Ciro Gomes. Eu acho que o apoio do Ciro Gomes, que foi em certa medida surpreendente, embora envergonhado, ele é uma batida na cabeça do próprio Ciro Gomes, e não acho que esteja repercutindo bem em favor do Lula, e eu explico por quê. O Ciro, a quantidade de falas do Ciro Gomes circulando em todos os jornais e na internet, apontando, relembrando momentos onde ele chama o Lula de corrupto, de corruptor, diz que não votaria Lula nessa encarnação, diz que o Lula é o responsável pela tragédia moral que o Brasil vive, e outras várias mensagens que estão circulando na internet. Ontem, em vez de nós termos um grande apoio do Ciro festejado, nós só tivemos relembrança desses momentos. E eu não acho que isso tenha feito bem. Certamente não para o Ciro, mas acho que nem para o Lula. Muito bem, são 10 horas e 56 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Nesta quarta-feira a gente está discutindo um pouco essa reaproximação, certo, Paulinha? Sim. Entre Sérgio Moro e Bolsonaro. O que vocês acham aí, Filipão? Me ajuda aí. Eu achei maravilhoso. Primeiro, eu gosto muito do Moro. Gosto, sempre gostei. Eu acho que muitos podem não gostarem, enfim. Mas ele trouxe realmente, ele desnudou toda a história. Ele trouxe realmente tudo à tona, colocou realmente, deu os respectivos nomes, entregou aquilo que o povo brasileiro queria, foi e descortinou absolutamente tudo e colocou quem deveria estar atrás das grades, né? Então, o Sérgio Moro, sem dúvida alguma, eu acho que se existe uma possibilidade aí de realmente nós sairmos daquela sangueira que nós vivíamos anteriormente, justamente por causa de Lava Jato, daquela corrupção, aquele dinheiro completamente mal lavado, vamos dizer assim, eu acho que, sem dúvida alguma, o Moro foi o grande responsável. E eu acho que eles têm que realmente fazer essa aproximação, porque, sem dúvida, eu acho que são peças incríveis.